Vou pôr a gravar, aviso que a sessão vai ser gravada. Bem-vindos, obrigado por se juntarem a nós neste seminário. Aqui um tema muito específico: efeitos quânticos não triviais na biologia, hidrólise de ATP e catálise enzimática. Eu não sou desta área, não domino os conceitos, mas parece-me que o professor Igor Kemlinski nos traz aqui uma abordagem inovadora que eventualmente até porá em causa os saberes estabelecidos. Professor, dou-lhe a palavra. Boa tarde. O tópico já foi apresentado uma vez em russo, há uns 10 dias. Essa é uma segunda apresentação. Portanto, numa frase, podemos dizer que a catálise enzimática tem uma natureza essencialmente quântica e as teorias existentes, portanto, não englobam aquilo. E, na consequência, a vida também existe porque existem fenómenos quânticos. Caso contrário, não conseguíamos existir. Aqui é um plano. Primeiro vou falar de filmes finos, que é uma ferramenta experimental. Depois dar uma introdução muito compacta às enzimas, uma destas utilizamos, e a experiência que foi feita com oxidação do álcool etílico por essa enzima humana. Mais uma espécie de introdução, portanto vou explicar o que é que são filamentos intermédios e depois uma segunda experiência da hidrólise de ATP usando a mesma enzima e depois algumas conclusões teóricas. Então, por estranho que pareça, embora os nanofilmes são muito bem conhecidos e aplicados tecnologicamente, mas nunca ninguém estudou a fotofísica dos filmes individuais. Portanto, além de uma experiência muito exótica, portanto, espalhamento dos eletrões no vácuo por um nanofilme de sódio, não consegui encontrar mais nada que seja parecido. Por isso foi um conjunto de descobertas, de certa forma. Esses gráficos já tinha mostrado numa apresentação muito curta que fez no CO2. Portanto, os filmes têm espectros de absorção, têm espectros de emissão, e o que é muito diferente de fotoquímica molecular, na fotoquímica molecular toda a emissão acontece do estado excitado mais baixo, porque tudo vai logo para o estado mais baixo, o excesso de energia perde-se rapidamente para as vibrações. No caso destes filmes, não acontece nada parecido, ou seja, a emissão ocorre de vários estados excitados, como aqui, portanto, podemos ver várias bandas de emissão, e os estados excitados vivem muito longe, quer dizer, vivem o tempo suficiente para percorrer distâncias macroscópicas dentro do filme. Portanto, essa experiência tinha uma faixa de filme, assim, alongada, com 1 centímetro de tamanho. Esse é o gráfico que mostra que, afastando numa certa parte, a intensidade, em vez de diminuir, está a crescer, o que levou a suspeitar que esta parte serve para focar os estados excitados, o que a gente chama excitões, ficam focados, então a intensidade aumenta em vez de diminuir. Aqui temos outras experiências do mesmo género. Esse retângulo,
uma amostra de filme quadrada, foi excitada aqui à esquerda, essa parte foi simplesmente bloqueada para não ver a luz muito mais intensa, e como podemos ver, o que depois emite é uma amostra inteira, ou seja, os estados excitados distribuíram-se de forma homogénea pelo todo o filme. E daí surgiu a ideia de aproveitar dessa propriedade dos estados excitados nestes filmes para tentar transmitir a energia de umas moléculas de enzima para outras. Ora, a enzima utilizada é uma álcool de hidrogenase. Essas enzimas foram primeiro descobertas em levedura. As humanas existem pelo menos 7 enzimas diferentes e, segundo consta da literatura publicada, acontecem duas reações. Primeiro, oxida-se o álcool e, em simultâneo, reduz-se o coenzima que recebe o H-. Disto formou-se aquilo. Agora, essas enzimas, a partir de não são 100% específicos, portanto, cada uma enzima atua sobre vários substratos diferentes, inclusivamente alguns podem também oxidar e reduzir aldeídas, como diz aqui, pelo menos sem o ATP, como vou explicar entre as outras coisas. Essas enzimas, de facto, utilizam ATP que a ciência até então desconhecia. Então, os estudos metodicamente errados também podem dar resultados que não têm nada a ver com realidade nas células vivas, porque nas células vivas o ATP sempre existe, é uma fonte de energia para todos os processos que acontecem, e quando existem, são naturalmente utilizados pelas enzimas, e também por este. Ora, então, as reações estudadas eram essas. Primeiro, o etanol, que é o álcool etílico, aquilo que está em todas as bebidas, fica oxidado, dando acetaldeída, que é a coisa mais nociva e para a saúde que o próprio etanol. Com a enzima acontece a mesma coisa. Em simultâneo, o ATP decompõe-se dando o ADP. Agora, porquê que nunca ninguém questionou se o ATP é de facto necessário para essas enzimas? Provavelmente porque quando começaram a estudar, experimentaram que aquilo fazia alguma coisa sem o ATP. Daí a tradição que se manteve durante uns 80, 90 anos. Portanto, nunca ninguém tentou juntar o ATP a essas enzimas, que mostra, no mínimo, uma falta de curiosidade, se não for mais. Mas pronto. Então, aqui está o aparelho experimental, que é uma célula de 2 compartimentos. O truque está no fundo. O fundo é feito de uma plaquinha transparente. Pode ser usada para tirar os espectros passando a luz através da placa. E o mais interessante é que tem 2 camadas por cima, muito finas. O número 2 é a camada de cobalto metálico, com uma certa espessura. E por cima ainda uma camada de dielétrico, que serve para isolar as soluções aquosas que estão dentro da célula e isolar dessa camada metálica, porque o metal pode ser corroído pelas soluções aquosas. E finalmente, por cima do dielétrico, a empresa de reagentes químicos Sigma Aldrich tinha colocado, por encomenda nossa, uma monocamada de moléculas de enzima.
Dessa monocamada desenhei duas moléculas. A letra psi aqui quer dizer que no processo que decorreu tem que existir interação ao nível das funções da onda entre a molécula de enzima e esse filme metálico, senão não ia acontecer nada. E depois essa seta exciton mostra que quando o ATP foi decomposto nessa molécula de enzima na parte esquerda, foi criado um exciton que viajou pela película, portanto, a uma distância a cerca de 1 centímetro para outro compartimento, e aí encontrou uma outra molécula de enzima com o álcool já absorvido e esse álcool ficou oxidado. Portanto, a energia foi produzida aqui e gasta ali. Essa tabela, que foi simplesmente copiada do artigo, mostra que aquilo é tudo quantitativo. A velocidade da hidrólise da ATP, quando não existe nada de álcool do outro lado, o ATP vai hidrolisando na mesma, simplesmente porque os excitores que são armazenados no filme, quando não podem ser gastos, eventualmente transformam-se em fotões. Portanto, são emitidos fotões vermelhos. Emitido o fotão, abre-se uma vaga e pode ser decomposta mais outra molécula do ATP, portanto, fornecendo mais um exciton para essa parte. Ora, esse resultado é completamente contrário ao entendimento da teoria existente, porque, segundo a teoria existente, a excitação é transmitida dentro da molécula da enzima por via de vibrações moleculares. E o mais importante, o processo acontece quando tem duas coisas, o substrato, nesse caso o etanol e o ATP, todos absorvidos numa molécula da enzima, e isso despoleta o processo. Como podemos ver, aqui não foi necessário ter ligado substrato nenhuma para decompor o ATP, bastou ter para onde despejar a energia. Aqui também não foi necessário de ter o ATP ligado, bastou ter a energia disponível. Ou seja, a sincronização é efetuada pela energia libertada e utilizada e não pelas alterações estruturais que acontecem quando junta o ATP e o substrato a uma molécula de enzima. Portanto, teoria completamente diferente. Mas, segundo a teoria existente, o ATP não devia ser decomposto nesse caso, porque não tem nenhum substrato. De facto, a decomposição do ATP foi proporcionada pela possibilidade de livrar-se de energia. Quando podemos livrar-se de energia, neste caso na forma do exciton, que vai para o fio metálico, então o ATP pode ser decomposto. Caso contrário, não acontece. Ora, esse é um resultado puramente quântico porque não pode ser explicado pelas teorias quase clássicas ou semiclássicas. Pelas teorias semiclássicas, aquilo devia ser decomposto na mesma e não acontece. Ora bem, experimentamos também se os estados excitados podem ser criados não só por ATP, mas também de outra forma.
aqui simplesmente iluminamos o fio metálico na parte da esquerda por fotões visíveis. Portanto, visível quer dizer a energia fica, o comprimento de onda fica perto de 500 nanômetros. Portanto, aqui a escala é de energias, portanto, isso corresponde a um comprimento de onda de 532, salvo erro. Os excitores são criados e são utilizados, e o rendimento quântico de transformação do álcool em função do número de fotões absorvidos fica à volta de 5. Ou seja, cada um fotão fica trocado em vários excitões e cada um excitão provoca oxidação de uma molécula de álcool. Portanto, com este comprimento de onda consegue-se oxidar cerca de 5 moléculas. Existem mais dados e mais números, mas não são muito interessantes porque não acrescentam nada de essencial. Finalmente, tentamos excitar o enzima em solução aquosa, portanto, situação quase natural, em situação aquosa, sem filmes nem nada. O comprimento de onda era aqui 290, porque essa mistura, portanto, o que absorve é mais o coenzima do que o enzima, mas desde que o sistema absorve um fotão, conseguimos transformar outra vez o álcool em aldeída, e o rendimento quântico era na ordem de 1,5. Ou seja, por cada fotão transformamos 2 moléculas de álcool. O que é que isso quer dizer? Provavelmente as duas já estavam ligadas a 1,5, na média. As duas já estavam ligadas a esse enzima, dado os valores publicados das constantes, até é capaz de ser verdade. Agora, se não deu exatamente 2, sabe-se lá porquê, mas é o que foi medido. Agora, mais interessante ainda, é se formos ver a emissão desta solução, então aparece uma banda à volta de 2500 centímetros a menos 1. Essa banda que exatamente corresponde à energia de entalpia de hidrólise de ATP de 30 kJ por mol, e parece que essa emissão veio do estado excitado da molécula de enzima, daquele estado excitado que pode servir para transferir a energia da zona onde ela é libertada, por exemplo, por hidrólise do ATP ou por absorção do fotão, e a zona onde ela é consumida por, neste caso, oxidação do álcool. Portanto, aqui desenhamos um exciton virtual, portanto, que transfere a energia daqui para ali. A mesma coisa deve acontecer no estado natural, quando existe o ATP e o álcool. Muito embora pode-se propor outros mecanismos, mas pelo menos o estado eletrónico necessário para esses mecanismos existe. E estamos a observá-lo espectroscopicamente. Então, sobre os enzimas, o que é que nós agora sabemos ou que a ciência não sabia até agora? Portanto, o primeiro facto é que o ATP apenas hidrolisa quando conseguimos gastar a energia que resulta. A explicação é que provavelmente se forma um hexiplexo. Portanto, se este hexiplexo perde a energia, aquilo decompõe-se. Se não perde a energia, não acontece nada, simplesmente do hexiplexo volta ao estado inicial onde o ATP não era hidrolisado.
Segundo, a reação catalítica ocorre quando a energia está disponível, portanto não precisa de molécula de ATP nem coisa nenhuma, basta ter energia disponível. E essa energia pode ser transferida por esse estado eletrónico a 25 centenas de centímetros a menos 1. E essa ainda que foi desconhecida a ciência, que essas enzimas de facto utilizam o ATP. Ora, com efeito, com essa única experiência, mandamos para lixo 3 teorias bioquímicas. Portanto, primeira é que as alterações estruturais, quando são ligados os ATPs, substratos, etc., importam para iniciar a reação. Segundo, que a energia transferida por esses solitões vibracionais, que têm energia completamente diferente, além de mais coisas que não vou focar. E terceira, suportada por 25 mil artigos publicados, que essas enzimas não precisam do ATP. Obviamente, em nenhum desses artigos nunca ninguém experimentou se o ATP faz alguma coisa ou não. E vamos continuar para os filamentos intermédios. Portanto, são intermédios porque tens diâmetro intermédio entre miosina e actina. Portanto, se formos ver a formação de um filamento, portanto, cada uma unidade de comprimento tem 32 moléculas de proteína. São muito fortes mecanicamente, mais ou menos como o aço, mas ao contrário do aço, pode ser extensos a 3 vezes, portanto, e não se partem. Sabemos uma composição química destes filamentos, portanto, pelo menos em alguns animais, em ratos e porcos, são feitos com estes 2 proteínas, parece que estão misturáveis de forma livre. Portanto, as proporções não são predefinidas e podem ser diferentes. Agora, aqui já aparecem alguns dados nossos, mas primeiro vou falar o que é que são células de Müller. Portanto, esse é o olho, essa é a parte da retina, e essa retina é atravessada desde, portanto, daqui é que vem, de cima vem a luz, portanto, a luz vem de cima para baixo, e aqui em verde, muito esquematicamente, mostra-se uma célula de Müller e para nós interessa porque, entre outras coisas, tem a função de conduzir a luz. Portanto, a luz incidente é focada num conjunto de filamentos, conseguindo durante todo o comprimento da célula de Müller, e assim a luz atravessa a retina na forma de estados excitados, mas não na forma de fotões, evitando o espalhamento de fotões e a redução da resolução óptica. Ora, os resultados nossos, portanto, medimos que os filamentos são semicondutores e a energia do estado, que corresponde a estes 0,62 eletronvolts, são 5.000 centímetros a menos 1. Essa aqui também foi medida nas experiências que vou mostrar, nas experiências químicas e ópticas, e essa também nas experiências elétricas. E, em semelhança aos nossos filmes metálicos, os excitões conseguem atravessar essas distâncias, portanto, o comprimento fica na ordem de 100 micrometros,
1/10 de milímetro dentro das células de Müller sem perdas. Portanto, nesse sentido, os filamentos também foram utilizados como ferramenta experimental. Esses filamentos foram colocados numa matriz capilar. Essa matriz tem qualquer coisa de 250 mil buracos, cada um com 15 nanômetros de diâmetro. Depois, criando uma diferença de pressões osmóticas, portanto, de um lado foi colocada uma suspensão de filamentos, do outro lado uma solução do cloreto de sódio. Os filamentos estão a ser chupados por dentro dos buracos. Esse processo pode ser monitorizado, por exemplo, observando a luz que consegue atravessar essa matriz. Portanto, enquanto os buracos estão vazios, não passa nada. Quando tem filamentos, começa a passar alguma luz, embora pouca. Agora, a experiência que foi feita, portanto, colocamos deste lado a enzima com ATP e deste lado o detector de infravermelho. E observamos os espectros de emissão de infravermelho. Consegue-se ver uma banda à volta de 5.000, que já foi prevista depois de medições eletrónicas. E essa banda é um resultado de hidrólise simultânea de duas moléculas ATP. Agora, para acontecerem reações simultâneas em química, e simultâneas, digamos, no sentido instantaneamente simultâneas, senão um meio fotão não vai a lado nenhum. Tem que acontecer duas coisas estritamente em simultâneo para aparecer este fotão com 5.000 centímetros a menos 1. Agora, esse processo é proporcional ao quadrado da concentração de ATP, como era de esperar, porque temos de ter absorvidos duas moléculas em simultâneo. Também aparecem fotões a 2.500, que era de esperar, porque é essa a energia que se liberta hidrolisando uma molécula de ATP. Agora, porquê os filamentos intermediários têm esses bandos de absorção que conseguem pegar nos excitores e dar-lhes a possibilidade de deslocar ao longo do filamento? Não se sabe, mas existem. Esse é o resultado. Então, concluímos que a hidrólise de ATP é um processo inteiramente quântico, que é despolitado quando a respectiva energia pode ser eliminada do sistema. Portanto, aqui a intensidade, como duas moléculas, cresce com quadrado, aqui com linear. Agora, explica-se naturalmente algumas coisas sobre enzimas que até agora não estavam nada explicados. Por exemplo, porque é que existem enzimas diméricas, como este ADH humano. Esse que estamos a estudar é um dímero de duas unidades equivalentes, portanto já consegue hidrolisar dois ATPs em simultâneo, então tem duas unidades equivalentes ligados. Agora, existem os dímeros e os tetrámeros, porque com isso o processo total vai a uma velocidade 2 ou 4 vezes superior. Ou seja, com a mesma quantidade de monómeros de enzima, quando são juntos, 4
juntos, o processo vai a velocidade 4 vezes maior, porque tanto o ATP como o álcool podem estar ligados a qualquer um dos quatro. A transferência de energia entre eles deve ser muito rápida, como observamos. Portanto, conseguimos em simultâneo hidrolisar duas. Portanto, aquilo acontece em tempo nenhum, em zero. E conseguimos, por outra forma, também usar mais de uma molécula de ATP. Então, se for um processo muito difícil, então a enzima pode mobilizar a energia de duas moléculas de ATP ou mais. Portanto, se for um tetrámero, pode aproveitar até dos quatro. Embora duvido que seja necessário, mas pode acontecer. Agora, experimentalmente, a energia dos excitores é independente da concentração do ATP. É sempre a mesma. Portanto, aquele espectro que estamos a observar não depende da concentração do ATP. Muito embora os livros de bioquímica e também de química geral tenham o exercício de calcular a energia usando as ideias de termodinâmica em equilíbrio. Então, o resultado depende do rácio das concentrações entre ATP e ADP, enquanto experimentalmente não. Agora, devemos concluir que a termodinâmica do equilíbrio não funciona com enzimas e que não é muito de admirar, porque 2500 centímetros a menos 1 é 12 vezes superior à energia térmica média. Portanto, enquanto no equilíbrio tudo deve ser equilibrado e tudo deve ser a energia térmica média. Dessa forma, digo eu, destruímos mais uma teoria bioquímica. E aqui é uma tentativa a apresentar um esquema que descreve a hidrólise de duas moléculas de ATP como coerência quântica, ou seja, existe uma função de onda comum que engloba o dímero do enzima e mais pelo menos uma parte do nosso filamento intermediário. Portanto, aqui 10 nanômetros a escala é o diâmetro do filamento, que é muito comprido. Agora, o tamanho da molécula de enzima fica também na ordem de 10 nanômetros. Portanto, tentamos fazer um desenho mais ou menos à escala. Agora, esse é o estado inicial, esse é o estado final, ou seja, cada ATP se decompôs dando o ADP mais o fosfato e formou-se um exciton a 5000 centímetros a menos 1, que vai andando pelo filamento até se eventualmente ser transmitido a outra coisa qualquer, ou então se transformar em fotão. Portanto, se essa energia não for transferida a outra coisa qualquer, nos olhos, os excitões criados dentro da célula de Müller atravessam a célula de Müller e depois são transferidos aos membranas fotossensíveis dos receptores visuais, das células receptoras visuais, porque estes filamentos saem da célula de Müller e entram nos cones e nos bastonetes. Nos cones vimos nós, agora nos bastonetes suponho que também acontece. Portanto, esse é o estado inicial, este é o estado final, é um processo quântico. Agora, também uma tentativa de racionalizar o que sabemos sobre funcionamento de enzima.
aqui a função de onda foi desenhada como ligação entre este processo de decomposição do hexaplexo e de oxidação, de criação do complexo ativado do etanol, que depois dá os produtos. Portanto, inicialmente, enquanto não há substrato, portanto, a parte, imaginemos que a parte de direita simplesmente não existe, a única coisa que acontece são tentativas que nunca mais param de isto do complexo se transformar em hexaplexo. O hexaplexo, enquanto não pode despejar a sua energia, não lhe acontece nada. Portanto, aquilo vai andando entre essas duas possibilidades. Ups. Agora, quando existe o etanol ligado, então essa energia pode ser despejada para ajudar o centro catalítico de oxidação de superar a barreira de ativação e que então forma-se o nosso produto, que é o aldeída. Agora, o psi, mais uma vez, é uma outra maneira de dizer, em vez de dizer que está a ser transmitido um excitão, eu diria que dentro de molécula de enzima seria mais adequado de falar de coerência quântica entre este processo de composição de hexaplexo e este processo de ativação de oxidação. Ou seja, a função da onda, portanto, se aquilo engloba, consegue englobar duas moléculas de enzima e um pouco mais, portanto, certamente consegue englobar uma molécula de enzima e sincronizar esses dois processos, um que liberta energia e outro que gasta energia. Finalmente, para quem se interessar, uma lista dos artigos relacionados com essa temática. Os artigos são todos nossos. Os três aqui no fim são sobre ATP e a respectiva enzima. Os restantes são sobre filmes finos, filamentos, etc. Agora, não sei se temos algum aluno, porque esta, a partida, era para incentivar os alunos a utilizar o método científico e ter um pouco mais de curiosidade. Portanto, não vou falar disso, porque os professores já não aprendem nada, se não aprenderam nada até agora. E obrigado pela atenção. Professor Igor, parabéns, muito obrigada. Também acho. Bem, deixou-nos aqui muita coisa para refletir, certamente. Uau, Pois. uau, uau. Sim, esta iniciativa é uma iniciativa do CEOT. Temos connosco o professor Rui Guerra, que é o diretor do Centro de Estudos, a quem eu ia desafiar, talvez, para fechar a sessão, e agora passava a palavra aos nossos participantes. Professora Ana Cavaco, professora Leonor Cruzeiro, aqui para refletirem, porem questões, considerações, o que entenderem. Sim, eu tinha uma dúvida. Bem, isto é uau, completamente uau, fora da caixa, e os enzimas nunca mais vão ser os mesmos. Nós já sabemos que os enzimas não fazem nada do que a gente pensa. Mas isto, Igor, isto é uma bomba. Espero que seja. Sim, parabéns. A minha pergunta era, naquela experiência, quando tem o ATP, há uns slides atrás, portanto, tem um ATP, deixe-me ver, aqui, não, na anterior, acho que é no anterior, aqui, ok. Aqui não há ATP.
Não, Neste à não há frente, à frente. É ATP. no próximo, no próximo. Aqui sim. Aqui temos ATP. Sim, ok. Portanto, na experiência que fez, mostra que o ATP, desde que tenha uma forma de passar a energia, ele passa a energia, independentemente de termos lá o substrato ou não, e portanto, Sim. pronto. E se tiver o ATP e o substrato e não tiver o enzima, e tiver forma de passar a excitação? Ou seja, é um controle negativo. Fez esse controle negativo? Sem enzima não acontece nada. Ok. Portanto, sem enzima não acontece nada, mas o ATP degrada-se ou não? Tendo essa possibilidade de passar no filme de um lado para o outro? Não. O ATP em contacto com o filme também não acontece nada, porque a decomposição do ATP é um processo enzimático. Ok. Portanto, a partida tem uma energia de ativação bastante elevada, tipo 40 kJ por mol, salvo erro, portanto, Sim. aquilo não acontece. Portanto, só na presença do enzima e depois, pronto, isso é transferido e permite a utilização do substrato. Sim. Não é bem assim, porque o ATP é hidrolisado em solução espontaneamente. O ATP, em ambiente hidrofóbico, sintetiza espontaneamente. E em solução, hidrolisa espontaneamente. Portanto, se tiver só o Pois, por isso é que ATP... eu estava a perguntar se Pois, mas deve ser muito lento. só com o substrato, se ele fazia alguma coisa. Não. Quer dizer, é residual, portanto. Eu acho que é bastante mensurável. Mesmo na presença do enzima e sem o ATP, o álcool fica oxidado, mas o processo é muito lento. Portanto, comparando com ATP e sem ATP, tem aqui um fator, qualquer coisa de 15 ou 10. Portanto, sem ATP, esse é o número, com ATP, esse é o número. Sim. Pronto. Agora, a ciência, até então, só estudava esses enzimas sem ATP. E nós usamos essa enzima porque nunca líamos os livros de bioquímica. Eu gostava de perguntar se o enzima hidrolisa ATP sem o álcool lá estar. Aliás, tenho várias perguntas. Sim. Essa experiência número 2, portanto, a energia transferida ao filme, o álcool não está lá, mas o processo está a andar mais lentamente, mas está a andar. Olha, a mim preocupam-me várias coisas. Primeiro, eu acho que há aqui falta de experiências de controle, como a Ana também estava a dizer. Ora, no artigo há muitas mais experiências de controle, está bem? Depois, as energias são muito diferentes nas diferentes experiências. Na hidrólise do ATP é suposto ser 2.500 centímetros menos 1 e depois, quando é a radiação da luz, são energias muitíssimo maiores. Pois é, Leonor, verdade, concordo. 10 vezes maior. Portanto, mas quando com a atuação da luz, a gente tem o rendimento quântico de 5. Não é de 10, mas é de 5. Eu compreendo rendimentos quânticos de 2 quando há dímeros, porque as enzimas funcionam com os substratos a ligarem-se em sítios ativos e se há espaço para um, não há espaço para 2. Portanto, se queremos 2 substratos, se queremos 5, temos que ter espaço para 5, ou então admitir que neste caso aquilo funcionou como um quinto, nem sei dizer. Simplesmente, o fotão que vai lá, dentro do filme, os excitores grandes são trocados pelos pequenos. Há umas vezes são trocados pelos pequenos e outras vezes não são. Não, simplesmente, se existem grandes, imagina que excitamos por aí. Depois emitidos são outros, mais pequenos.
E nesse filme acontece a mesma coisa. Portanto, os grandes são trocados em pequenos e depois pequenos são usados na reação. Essa é uma propriedade do filme. Então, e no caso da luz, naquele slide que é com o fotão a excitar a reação, Sim, podemos ver esse slide, Igor? Se faz favor. é isso. Sim. Neste aqui, por exemplo, se nós não tivermos, ou seja, aqui não temos ATP, temos fotões que transmitem, que se transformam em sinal elétrico, e esse sinal elétrico Não é sinal elétrico, são estados excitados, não há estados sinais excitados, elétricos, são estados sim, excitados. estado excitado, energia, que circula e que permite ao enzima usar o substrato. Sim. Até se nós tirarmos daqui o enzima, esse controle foi feito, se nós tirarmos o enzima e ficarmos só com o substrato. Ora, se tirar com o enzima não acontece nada, porque eu posso iluminar o álcool, posso fazer o que quiser, não acontece nada com o álcool. Teoricamente, se iluminar o álcool com a energia da hidrólise do ATP, devia acontecer exatamente o mesmo, não é? Pois, não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Porque dentro da enzima temos um centro enzimático construído para oxidar o álcool. Mas que me está a dizer que recebe uma energia particular. Se a gente fornecer essa energia particular sob a forma de radiação, devia saber usá-la exatamente como... Mas estamos a fornecer a energia, estamos a fornecer energia ao enzima. E é isso que o excitão está a fazer, está a fornecer energia ao enzima, não é? Exato. Mas isso se for com radiação é a mesma coisa. Mas na ausência de enzima, vai fornecer os 2500 exatamente ao quê? Não, eu não estou a dizer na ausência de enzima, é com enzima. Com enzima, portanto, tem aqui o enzima, e tem aqui os estados excitados criados pelo fotão. Um fotão criou vários, e cada um destes pode gastar toda ou parte da energia dando aquilo que o enzima necessita. Pois. E o que eu estava a dizer é que se der essa energia diretamente ao enzima, deveria acontecer a mesma coisa. É isso que estamos a fazer. Dar energia ao enzima. Não, está a dar por intermédio do filme fino, mas se irradiar com a enzima com a energia do excitão, que diz que é criado, devia dar exatamente a mesma coisa. Pois, só que o enzima dificilmente absorve 2500 nanómetros. Aliás, 2500 centímetros a menos 1 são 4 nanómetros. Porque para chegar ao estado eletrónico, aquilo é tudo confundido pelas bandas vibracionais. O estado eletrónico com 4 centímetros, com 2500 centímetros a menos 1, na espectroscopia não se vê, porque o que tem ali é o espectro vibracional, que confunde tudo. Ou seja, basicamente, Leonor, a ideia é, desde que tu tenhas uma fonte de energia que permita ao enzima encontrar-se com o substrato e quebrar a barreira da energia da ativação, tu tens a reação a acontecer. Por isso é que eu estava a dizer que deveria ser radiação. Bem, eu tenho um comentário geral que é o seguinte: qualquer reação química é um processo quântico, não é só a hidrólise do ATP, qualquer reação química é um processo quântico. E, portanto, no fim de um processo quântico é muito natural que nós tenhamos um estado quântico. Pois a questão é saber que estado quântico é esse que aparece, em especial no caso da hidrólise do ATP. Aquilo em que eu tenho estado a trabalhar assume que isso é um estado vibracional.
Isto não é um estado clássico, é um estado quântico. Nós temos estados vibracionais clássicos e temos estados vibracionais quânticos. E tudo depende da energia. Portanto, o Igor assume que isto é um estado eletrónico excitado, mas não tem que ser. Pode ser um estado vibracional excitado. Então, o que é que existe numa enzima com energia de 25 de 2500? Olha, por exemplo, não existe nada. Não, existe a vibração do NH, que é muito parecida com essa energia. 1660 é a vibração do amido 1 e a do NH é o dobro dessa, é mais ou menos a mesma coisa. Portanto, Ora, 2500 e 3000 não é a mesma coisa. Pois não será, mas é lá na mesma banda. Está bem. Mas, portanto, e depois o que acontece é que esses estados vibracionais excitados também se propagam nas enzimas. Ou podem, pelo menos de acordo com simulações computacionais. Aqui sim faz-me imensa confusão, porque temos que assumir que uma energia que é transferida da proteína através de um link que a proteína tem para o filme e depois do filme, através desse link, outra vez para outra proteína. Isso é quase miraculoso. Pois, mas acontece. Eu acho que as simulações de controle têm que estar mesmo muitíssimo bem feitas. Essas não são simulações. São Não, medições experimentais. A experimentação, por isso é que ainda é mais. Experiências de controle. Eu faria aqui alguns controlos. Olha, eu tenho que sair, muito obrigada. Os controlos estão no Adeus. artigo. Podem ler os controlos, está aqui no artigo. Tenho que ir buscar o meu filho à escola. Ok. Até já. Em relação, para terminar, em relação à questão da coerência, também é extremamente difícil, mas não impossível, ter duas reações químicas enzimáticas ocorrerem exatamente ao mesmo tempo. Então, dá um exemplo. Não é preciso, mas espera aí, não é preciso que elas ocorram exatamente ao mesmo tempo para haver estados excitados com energia dupla. Porque vibrações, por exemplo, são bosões, e se criar dois bosões em sítios diferentes de uma proteína, esses bosões vão ter tendência a fundir e, portanto, a criar uma excitação com o dobro da energia. Não é preciso coerência. Ora, e porquê é que fica proporcional ao quadrado? Isso aí já é outra coisa. Mas olha, já que fala nisso, aquela relação que existe da energia libertada em relação às concentrações do ATP e do ADP, isso tem a ver não com o processo quântico de hidrólise do ATP, mas com a absorção do ATP pelas enzimas. Portanto, quanto mais ATP tiver, mais ATP está ligado à enzima e, portanto, mais hidrólise existe e mais energia é libertada. Quanto mais ADP tiver, o inverso. Pois, mas não funciona experimentalmente. Diga? Mas experimentalmente não funciona. Não funciona? Pois não. Eu acho que isso explica que a energia libertada seja proporcional a essa razão das Mas não é proporcional porque é exatamente constante. O espectro que se registra é exatamente o mesmo. E não depende da concentração do ATP. Não, o espectro não é a quantidade de energia libertada. Ora, está a falar da quantidade de energia por molécula do ATP. Essa quantidade de energia libertada sai na forma de um fotão, que a gente está a observar. Isso é assumindo que todos os fotões que não são usados são emitidos, mas isso também é uma grande assunção. Nessa experiência,
a única utilização de excitões que eles podem sair na forma de fotões. Portanto, deste lado temos o ATP, que está a ser hidrolisado a produzir excitões. Os excitões atravessam a matriz e aqui emitem. Portanto, não há mais nenhum processo. Não, podem Só podem emitir. Podem cair para o calor. Pois, mas nos intermediate filamentos isso acontece com pouca probabilidade. Como é que sabe? Medimos o rendimento. Medimos o rendimento quântico. Já agora, de qualquer forma, só para perceber uma coisa, quando o professor Igor diz que, do ponto de vista espectroscópico, vê-se que não há dependência nas concentrações, basicamente é porque, chamemos contagens, as contagens do detector não variam, não é? É isso. Não é só a questão as contagens variam. A intensidade... A intensidade desse espectro varia como concentração levantada a primeiro, ou seja, linearmente. Agora, a bioquímica afirma que a energia de cada dose de energia libertada por hidrólise da ATP deve ser uma função da concentração. E isso vai provocar uma alteração do espectro. O espectro devia se deslocar, por exemplo, para maior energia. Não. Que não acontece. Mas não é isso. Se tiver sempre o mesmo tipo, a mesma fotão a ser emitido, se esse fotão for emitido em maior número, a energia aumentou. Treta. Eu acho que é isso que... Porque os exercícios de química geral que calculam a energia da hidrólise da ATP em função das concentrações resultam numa resposta que depende do ratio das concentrações. É aquilo que está por mol, ou seja, por molécula. Se tiver maior concentração, então por cada molécula produz-se mais. Ok? Ou seja, este espectro devia se deslocar, que não acontece. Eu compreendo isso em intensidade, não compreendo porque é em comprimento de onda. Olha, a energia livre de Gibbs é calculada em kJ por mol. Ok? E o que é um mol? É um certo número de moléculas. Certo? Sim. Então, se for mais quilojoules por mol, então também mais nanojoules por molécula. E cada molécula, na nossa experiência, corresponde a um fotão. Então, os fotões devem aparecer com maior energia. Pois é. Não faz sentido pensar que emitem a 2 fotões, por exemplo? Exatamente. Não. Por quê? Porque quando reage, cria-se um estado excitado e o estado excitado tem uma certa energia. Sim, mas depois decai e volta a emitir mais tarde, porque há mais energia, essa probabilidade de voltar a excitar-se. O que estamos a registrar é a intensidade e o espectro, ok? A intensidade cresce linearmente como concentração, como era de esperar. O espectro é que não varia.
E segundo, os bioquímicos devia variar. Ok. Mais dúvidas? Pronto, é uma pergunta um bocado ignorante, mas porque eu realmente não percebo muito disto. Mas Eu também não percebo nada disso. Mas, então, o que isto quer dizer é que na natureza há qualquer coisa que simula aquela transmissão de energia através do nanofilme. Quer dizer, o processo há de ser Não, semelhante na natureza. não precisas. Então, Na natureza basta ter transmissão de energia dentro de uma molécula de proteína e entre várias moléculas de enzima que fazem o dímero, o trímero, o tetramero, ou seja o que for. Basta isso. Não preciso de filmes nenhuns. não, isso não, claro que não. Mas o que eu digo é o mecanismo há de ser semelhante, o mecanismo de transporte de energia. E o mecanismo que eu tentei desenhar aqui. Portanto, dentro da enzima, pelo menos, precisas de sincronizar quanticamente a decomposição de um lado do hexaplexo e do outro lado da excitação do complexo ativado para oxidação do álcool. Dentro do enzima. Isso está tudo dentro do enzima. Sim. Não é preciso sincronização. Basta que esses dois fotões, uma vez tendo sido criados, se encontrem, ou seja, tenham uma vida suficientemente grande para se encontrarem. Não, isso não há aqui dois fotões, apenas tem uma molécula de enzima, uma molécula de ATP e outra molécula do álcool, mais nada. Não há fotões, não há nada. Portanto, só temos uma enzima normal, temos hidrólise do ATP, tem que estar sincronizado com a oxidação do álcool. Okay. Pois, não estava, este é outro processo. Mas este é o tal processo em que a gente tem que admitir que a energia que é gerada numa enzima passa através do link que liga essa enzima ao filme. Qual é esse link, por exemplo? E depois passa através do filme e depois através do outro link e chega à outra enzima. Qual é o link que usam para ligar uma enzima? O link não é nenhum, é simplesmente uma ligação química. Portanto, foram colocados os grupos OH e o enzima está ligado, em vez do grupo OH, ao filme dielétrico. Portanto, nesse sentido, o link que existe é a sobreposição das funções de onda, por um lado, da molécula de enzima e, por outro lado, do filme. São sobreposição de funções de onda. Portanto, não há nenhum link físico. Portanto, conseguiu ligar a enzima simplesmente com o grupo OH. Portanto, em vez de ser o grupo OH, portanto, o filme, o dielétrico, esse o número 3, foi sintetizado com grupos OH e o Sigma Aldrich ligou no lugar do OH um enzima. Não, mas e o link é constituído por quê? Uma ligação química. Uma ligação química. A gente tem que assumir que também tem um estado excitado com energia ressonante com a da enzima, tal como o filme de cima. Não. Não tem que estar tudo ligado. Basta estar mais ou menos próximo. E o mais ou menos são esses 10 nanómetros. Portanto, o tamanho do enzima são 10 nanómetros, depois temos 10 nanómetros do dielétrico e outros 10 nanómetros do filme metálico. Isso é suficiente para ter uma ligação, uma troca de energia entre a enzima e o filme. Já agora, se calhar não é só uma ligação, não pode acontecer que haja várias ligações? Estás a falar de quê?
Qual uma ligação? Em vez de... Aquilo parece um balão com fio. Sim. Em vez de um fio, se calhar podem ter 2 ou 3, não sei. Que sejam. E qual é a diferença? Não sei, estou só a dizer. Vocês não têm a Só, certeza só disso. pode estragar a atividade enzimática, talvez, mas não estragou por completo. Aquilo funciona, portanto, não está muito mal. Ok, e outra pergunta básica. Quando classicamente se assume que o ATP não é necessário, não é? É isso a assunção clássica. Sim. Mas isso corresponde, Aos dados experimentais, sim. ou seja, mas corresponde a uma situação habitual, em que realmente o enzima funciona num meio onde não existe ATP ou... Não corresponde, porque em qualquer célula viva sempre tens o ATP. Não, mas normalmente estas experiências são feitas in vitro e essas concentrações são controladas. Claro. Não, Mas portanto, nessas experiências que foram feitas in vitro, nunca ninguém juntou o ATP. Mais nada. e continua a funcionar com o álcool. Portanto, sem ATP. Portanto, o álcool oxida-se mais lentamente, mas oxida-se. Mas claro que isso não tem a ver nada com condições in vivo que têm o ATP. Portanto, aquelas ideias que existem na literatura sobre essas enzimas, naturalmente, são todas erradas. Mas para esta enzima, além do mais, hidrolisar o ATP, tem que ter um sítio ativo onde o ATP se liga e onde esta Obviamente hidrólise tem, está, porque se o processo acontece, então deve ter o sítio ativo. Portanto, talvez olhando para a estrutura da proteína, se possa ver se isso acontece mesmo. Ora, se alguém quiser procurar o sítio ativo, é que faça. Eu não vou, porque eu vejo o resultado. O ATP acelera o processo por um fator de 20. Isso para mim basta. Basta e sobra. Quem é que tem cães? Quem é que tem? Quem é que tem cães? Pergunto eu. Eu. Está bem. Ah, ok. Não Vamos estou a ouvir ouvi-los. quem. Não estou a ouvir. Bem, Mais dúvidas? eu tenho imensas dúvidas, mas preciso pensar mais. Está bem. Talvez ler os artigos, Pois. porque também estou muito confusa. Ora, eu também estou confuso. Não, porque isso naturalmente é muito diferente daquilo que se saiba. Eu só não acho que tenha refutado a teoria do Davidov, porque a energia pode ser transferida por estados quânticos, sejam eles quais forem. E como é que vai conseguir transferir 2500 com um estado de 1650? Que ainda mais está ligado aos grupos OH, porque cada grupo CO tem uma molécula de água ligada por pontos de hidrogênio. Portanto, aquilo vai tudo desaparecer em menos que nada com as moléculas de água. Não pode funcionar de tudo. Simplesmente falavam daquilo porque não inventaram nada melhor. Não, na verdade, eu fiz simulações várias da transmissão da energia, desta energia vibracional, e elas realmente têm uma duração pequena, mas dentro desta duração, isso é tempo suficiente, são uns picosegundos, é tempo suficiente para a energia ir desde o sítio ativo até outro sítio qualquer. Por exemplo, atravessa estes 100 angstroms de um lado ao outro desta proteína. Provavelmente esqueceu da água nas suas simulações. Não, a água está lá. E o que acontece é que estas vibrações quânticas
transferem-se a partir do backbone da proteína, que é a parte mais interna, não é? Aquela que está assim à superfície. Portanto, está em pouco contacto com água. Ora, cada grupo CO Na tem verdade- uma água ligada. Na verdade, pode acontecer duas coisas e isso também se observou experimentalmente. Estas vibrações podem se transferir para a água e também se pode transferir da água para a proteína. Ora, verdade seja dita, nunca ninguém viu uma coisa vibracional daquele. Portanto, Isso é verdade. continua a ser uma ideia teórica Na nunca verdade, verificada. há umas experiências feitas por uns investigadores japoneses em que eles observam que quando fazem incidir energia com esta radiação com esta energia do amido boom, conseguem desagregar agregados de proteínas. Isto é extremamente específico. A radiação com outras energias não produz isto. Isto é, de facto, a única evidência experimental que eu conheço relacionada com alguma função deste estado excitado. E consegue, com aquela energia, iniciar a função enzimática de reação química qualquer? Não é isso que eles investigaram, portanto, o que eles viram é que esta vibração consegue desagregar proteínas que estão agregadas e desagregar proteínas é uma coisa extremamente difícil de fazer. Como energia suficiente, arde tudo, digo eu. As proteínas desagregam e ficam com atividade outra vez. Portanto, regressam à sua estrutura nativa. Se aquecer melhor, portanto, provavelmente já não regressam, porque decompõe. Se aquecer qualquer proteína, até esta também se decompõe. Pois, claro. O calor é das coisas mais... Não, aquecer quer dizer com um laser infravermelho, portanto, aquilo é efetivamente um aquecimento local. O que é que isso pode dar? Pode dar alguma merda, claro. Mas se não dessem nada, elas não tinham atividade e têm depois disso. Portanto, eles usam lasers com potências fracas. Bem, pode ter intensidade fraca, mas se for muito localizado... Bem, o comprimento de onda destas radiações é micrómetros, portanto nunca é muito localizado, tendo em conta que as proteínas têm 100 nanómetros de tamanho. Mas acho que pelo meu lado, acho que já não vamos sair muito mais daqui. Pois, ok. Obrigado então a todos pela presença. Não sei se o professor Rui Grega quer encerrar, dizer alguma coisa, pois isto é uma organização do CIOT, falar um bocadinho do centro, do que ele faz. Bem, tendo em conta a reduzida plateia... Pois, fica gravado, eu depois envio-lhe a gravação e pode ser uma coisa que pode ser visualizada posteriormente por mais pessoas. Está bem, está bem. Pronto, então nesse caso, o CELT é um centro pequenino, mas nós tentamos seguir uma linha interdisciplinar. Tentamos ligar a parte mais da eletrónica com uma parte mais de agronomia, e aqui o professor Igor também tem uma componente muito importante, porque ele tem realizado trabalho do nível que nós vimos aqui e no fundo, talvez isto noutro sítio qualquer fosse uma palestra com muito mais pessoas a assistir. Eu acho que aqui nós na universidade, se calhar também é um mal nacional. Andamos todos muito atarantados com muitas tarefas e com muitas... E acabamos por perder excelentes oportunidades como esta de questionar o conhecimento, não é? Para a função da academia não vejo assim coisas muito mais relevantes que estas. Questionar o conhecimento, tentar aprender mais coisas. E obrigado ao professor Igor por partilhar connosco
o seu trabalho. É um prazer contar com ele no CEOT. Obrigado. Pois, eu também me resta agradecer ao professor Igor e a presença de todos, e a biblioteca está sempre disponível para vos apoiar no que precisarem, é o que posso dizer, e até uma próxima oportunidade. Muito obrigada a todos. Obrigado. Obrigado, eu. Boa tarde.